licença. Boa noite, gente. Então, Boa noite. sejam bem-vindos a mais um encontro, então, aqui na nossa casa Chico Xavier, nesse maravilhoso ponto de luz que nós temos aqui na nossa comunidade. E eu quero iniciar, então, desejando a todos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, em comunhão com a bem-aventurada Maria de Nazaré, com Deus, que é o nosso Pai maior, esteja sempre com cada um de nós. Que assim seja. Fui convidado hoje, então, a conversar, a trazer uma mensagem para vocês, né? Uma mensagem do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não conhece essa obra ainda, eu faço questão que todos possam conhecer, porque é uma obra espetacular e ela nos traz muito ensinamento para a nossa vida. Ela nos mostra muitas coisas e é um objeto muito importante de estudo também. E hoje, o tema que será abordado vai ser o capítulo 6 do Evangelho aqui, na parte da instrução dos espíritos. Deixa eu pegar o título principal dela aqui. O Cristo Consolador. Então esse é o texto principal, né, o título principal do capítulo. Mas eu falarei então a partir do item 5, que vem as instruções dos Espíritos, que nos fala sobre o advento do Espírito de verdade. Ou seja, o que seria esse advento? Lembrando um pouquinho daquilo que foi falado na nossa última conversa, na nossa última palestra, no mês passado, onde eu expliquei um pouquinho, né, do que seria o advento, né, a palavra advento, né, o que ela seria, o que significaria. E a palavra advento, então, ela vem do latim ad veni, né, que seria aquele que vem, aquele que está próximo, aquele que está para chegar. Então ele fala nesse capítulo aqui do Evangelho de um Espírito de verdade que está chegando, um Espírito que está vindo, um Espírito de verdade, um Espírito maior, superior a nós. E esse Espírito de verdade é quem? É Jesus. Porque Jesus nos fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho por quê? Porque ele é o nosso guia. Ele nos mostra qual caminho nós devemos seguir. Aquele caminho que nos leva até a porta estreita. A porta que nos dá acesso ao reino dos céus. A morada que o Pai nos preparou. Ele é a verdade, porque ele traz a lei universal, a lei do amor. Aquela lei que é imutável. E a lei que muito nós aprendemos dentro do nosso Evangelho, que é a lei do amor. E ele é a vida. Aquele que caminha nos seus passos, que segue o seu caminho, que crê na sua verdade, é o merecedor da vida. Mas não a vida que nós temos hoje aqui neste plano, a vida eterna. A vida que nós vivemos no mundo espiritual, no plano espiritual. Aquela é a nossa vida. Aquela é a nossa verdadeira vida. Não essa que nós temos hoje. Hoje nós estamos num momento de aprendizado, num momento de provas e expiações da nossa caminhada, mas a nossa vida mesmo, a nossa terra mesmo, a nossa morada mesmo, é o plano espiritual. Bom, eu gostaria então de iniciar esta conversa, esse diálogo com vocês, fazendo uma pergunta aqui, mas não preciso me responder essa pergunta, mas reflitam muito essa pergunta. Por que estamos aqui hoje? Então agora, deixa eu ver aqui que eu deixaram de longe, agora são 7h30. Então 7h30, o que a gente tem para fazer em casa? Muitos estão se dedicando ao preparo da janta, muitos estão sentados diante da TV, assistindo a novela das 7, que está já na metade ali da novela das 7.
muitos estão mexendo no celular, acessando redes sociais, enfim, muitos estão fazendo tantas outras coisas. Mas por que nós estamos aqui hoje? Por que a Laura está aqui? Por que a Catarina está aqui? Por que o Roberto está aqui? Por que o Gabriel está aqui hoje? Cada um tem seus motivos. Mas, por algum motivo maior, está aqui hoje. Abriu mão da TV, do lar, de estar muitas vezes com suas famílias, né? De outros afazeres a cumprir para dedicar este momento aqui. Viemos em busca da cura para a nossa alma. Quem inquieta sofre. Cada um com suas dores e angústias. Com certeza todos nós temos as nossas dores, as nossas angústias, as nossas fraquezas. E se eu fosse perguntar para cada um que está aqui hoje, eu garanto que muitos me diriam que vieram aqui buscar esperança, consolo, esclarecimento para suas dúvidas. Muitos vieram aqui buscar isso. Eu acho que quase ninguém veio aqui porque não tinha o que fazer em casa. Todos vieram aqui em busca de algo. Em busca de algo que lhes faz falta, de algo que está precisando, que está fazendo falta na sua vida. Cada um então com suas dores e angústias, motivados pela esperança, porque nós quando viemos aqui nós temos a esperança de que vamos buscar aquilo que nos falta. Aquilo que nos falta preencher. Aquele vazio que nós temos, é lá naquele lugar que eu vou conseguir preencher. E é nessa esperança que muitos são motivados a estar aqui hoje. Buscamos então o refrigério para a nossa alma. E isso só acontece pelo entendimento. Quando eu entendo que existe algo dentro de mim, algo vazio, um espaço vazio, ou que eu estou passando por um momento de angústia, um momento de dor, um momento de sofrimento, eu entendo que eu tenho esse problema e eu preciso curar esse problema, porque eu não posso mais viver agarrado a essa dor, a este problema. Então o primeiro passo é entender que existe o problema e de que eu preciso de ajuda. Porque não adianta eu saber que eu estou sofrendo alguma dor e não buscar ajuda. Então, se nós estamos aqui hoje, nós estamos passando por algum problema, passando por alguma dificuldade, e nós viemos aqui em busca de ajuda, em busca de um consolo, de uma orientação. Então, nós entendemos que há necessidade. É a mesma coisa que se eu estou muito doente, eu entendo que é necessário eu procurar alguém que consiga resolver essa dor. Que não é mais com analgésico que eu vou conseguir resolver. Eu vou precisar de um profissional, eu vou precisar de um médico. Então eu vou procurar quem? Vou procurar um posto de saúde, vou procurar uma UPA, ou se for a gravidade, conforme a gravidade, vou procurar um hospital. Examinar a vida, o comportamento de Jesus, é buscar força para seguir em nossa caminhada. E é para isso que serve o estudo. Então, quando eu estudo, quando eu examino a caminhada do nosso mestre, que ele é o nosso mestre e guia porque ele nos conduz pelo caminho certo, então quando a gente passa a olhar o Cristo como nosso modelo e guia a ser seguido, eu consigo ver que há possibilidade também, que existe a chance de eu também seguir esse caminho. Que eu não sou alguém que não tenho as condições para seguir os caminhos do Mestre. Jesus diz que todos nós podemos seguir esse caminho. Porém, nós precisamos muitas vezes abrir mão de algumas coisas. E aí está um ponto crucial que nós temos. É o abrir mão de alguma coisa. Muitas vezes nós renegamos ao chamado do Cristo porque não estamos preparados ainda para abrir mão de algumas coisas. Porque para seguir o Cristo é necessário abrir mão, muitas vezes,
da minha própria família, da minha própria casa. E será que nós estamos preparados para isso? Então, pelo estudo da literatura espírita, nós vamos nos conhecer e nos compreender. A nossa casa oferece, agora nós estamos com matrículas abertas, inscrições abertas, para a nova turma de estudo do início da doutrina espírita, né? Que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estamos já com inscrições abertas para as aulas que iniciam agora no próximo mês. É um dia por semana, 1h30. Então é 7 da noite até as 8h30. É no horário que dá tempo de chegar em casa do trabalho, dá tempo de tomar um banho, trocar de roupa, comer alguma coisinha rápida ali e ir para a casa espírita para estudar. Mas por que estudar? Porque nós precisamos nos conhecer. No momento que nós sofremos, que nós carregamos dores na nossa alma, nós precisamos entender essas dores, entender qual é a raiz delas. E então, eu preciso entender e eu preciso compreender. Então, pelo estudo da doutrina espírita, quando eu falei pelo estudo, por exemplo, do Evangelho, do Livro dos Espíritos e das demais obras que nós temos na nossa literatura espírita, pouco a pouco nós vamos nos conhecendo e vamos nos entendendo. Por que que as coisas acontecem com a gente? E nós também passamos a entender por que as coisas acontecem com os outros. Passamos a enxergar a dinâmica como o mundo funciona. Toda essa engenharia de Deus a gente passa a compreender. A gente passa a entender que nós não somos pontos isolados aqui nesse plano. Todos nós estamos ligados de alguma forma ou de outra, um ao outro. Então, todos nós aqui, por exemplo, em algum momento nós temos alguma ligação na nossa vida. Ou é nessa, ou em alguma outra passada. Então, pelo estudo, nós vamos nos entender e nos compreender. Falamos então, né, que Jesus é o Espírito de verdade, é o Espírito Consolador, mas Jesus ele não tira as nossas dores. Então, quando eu digo assim, ó, eu vou lá naquela casa espírita porque eu estou sofrendo, estou com dificuldades na minha vida, eu não estou conseguindo me acertar, eu não estou entendendo muita coisa que está acontecendo, eu sinto fortes dores de cabeça, eu sinto dores pelo meu corpo, eu sinto meu corpo cansado, então eu vou lá para resolver o problema. Vou lá para que Jesus cure o problema. Só que Jesus não é o que vai curar o problema. Jesus vai nos mostrar o problema, que é algo muito diferente. Então, pelo estudo, pelo conhecimento que Jesus nos proporciona o espaço para que possamos sentar e explorar o Evangelho, e explorando essa literatura espírita, nós vamos nos entendendo, nós vamos trazendo à luz desse entendimento tudo aquilo que nos castiga fisicamente. Todos esses problemas que nós trazemos dentro de nós começamos a trazer para fora. Então Jesus, ele nos permite ter um espaço, um momento e a ferramenta necessária para nos conhecermos. Para que através desse conhecimento possamos nos lapidar esses problemas que nós temos ali. Ele nos mostra que nós precisamos tirar esses problemas de dentro da gente, que tem muitas às vezes que a gente nem sabia que existia. Então Jesus, ele alivia, ele apacenta, ele diminui as nossas dores, pelo consolo, pela orientação, pelo entendimento. Jesus traz a razão do problema, ou seja, Jesus faz com que a gente tire do nosso armário, lá dentro da gente, aquele problema que a gente não sabia que existia, aquele problema que a gente traz dentro da gente, o egoísmo, o ressentimento, a raiva,
que está lá escondido dentro daquele armário dentro da gente, Jesus tira para fora. E Ele nos mostra, é isso aqui que está te causando dor. É isso que é o problema da tua vida. Porque muitas vezes a gente não sabe, gente, que aquela dor de cabeça constante, por exemplo, que a gente tem, que a gente tenta remediar com um analgésico, muitas vezes é um procedimento paliativo que nós estamos fazendo. É um tapa-buraco que nós estamos fazendo. Porque a origem daquela dor que nós temos ali está lá dentro da gente, escondida dentro da gente, dentro daquele escuro que nós temos lá no nosso cantinho da nossa alma e do nosso coração. E Jesus nos permite, então, trazer à luz, pelo conhecimento e pelo entendimento, toda essa problemática que a gente tem dentro da gente. E às vezes são coisas que a gente traz de outras existências. São coisas que a gente arrasta por existência após existências. Então a gente traz muita coisa dentro da gente que a gente desconhece. E quando a gente se permite estar ao contato de Jesus, que é um Espírito de verdade, que é aquele que nos consola, Ele nos traz à tona toda essa problemática. Ele nos fala, se quisermos ouvir. Porque muitas vezes a verdade incomoda. A verdade às vezes nos incomoda e nos dói. E é por isso que muitas vezes nós optamos por esconder certas coisas lá nesse baú escuro, por não ter força talvez suficiente para encarar esse problema, para nos deparar com ele. Então a gente muitas vezes prefere guardar ele lá dentro, manter ele escondidinho lá dentro, né? Então assim, tem muita gente que guarda isso lá dentro porque tem medo de enfrentar. Tem medo de enfrentar esse problema que está lá guardado. E Jesus nos fala, se quisermos ouvir, Ele nos fala. É esse o problema que está te causando hoje essa dor crônica de cabeça, essa dor no corpo, esse cansaço que vem do nada. É isso aqui que está te causando. Agora cabe a gente querer mudar, querer a cura. Porque Jesus apresentou a causa do problema. Agora está para nós querer curar. Jesus apresenta o problema e apresenta o remédio. Agora está nas nossas mãos querer a cura. E tem muitas vezes, né, as pessoas preferem não querer a cura. Porque no momento em que eu quero curar-me daquele problema que está lá dentro, guardado dentro de mim, vai exigir esforço da minha parte. Vai exigir mudanças. E aí está algo que nós não estamos acostumados a mudar. A gente até pode mudar uma vez alguma coisa, uma segunda vez, mas a terceira, há muito que a gente já começa a reclamar. Então a gente não tem ainda essa capacidade de estar aberto às mudanças que às vezes a vida nos pede que façamos. Então Jesus nos mostra ali, olha, é esse o problema que está te causando essas dores do corpo físico. Se tu quiser mudar, é necessário, se tu quiser curar, aliás, é necessário que tu faça alguma mudança. Ou que tu trabalhe mais a tua caridade, que tu busque ser uma pessoa mais humilde, que tu seja uma pessoa que esteja aberta a amar ao seu próximo. Porque não adianta querer dizer que eu amo o meu próximo se eu não sou capaz de perdoá-lo. Então, essas mudanças que muitas vezes é exigido de nós para que nós eliminemos certas dores da nossa alma. E muitas às vezes preferem continuar com essas dores para não mexer na sua vida, na sua estrutura de vida, na forma como vem conduzindo. E isso significa sair muitas vezes de uma zona de conforto. Então, às vezes, por exemplo, para que haja mudança, é necessário
Às vezes o trabalho da caridade. Será que realmente nós estamos dispostos a praticar a caridade? E quando eu falo caridade, eu não digo somente eu dar o material para as pessoas, mas a caridade está no compartilhar de mim para o outro. Eu dar um pouco de mim para o próximo. Às vezes a gente acha que caridade é dar aquilo que a gente não quer mais, que não nos serve mais, né? Que a gente não quer mais em casa, aquilo que está atrapalhando lá em casa, então a gente fica, eu vou fazer uma caridade e vou dar para os outros. E caridade não é isso. Caridade não é eu usar o outro como uma lata de lixo, onde eu vou botar aquilo que não me serve mais, aquilo que não me presta mais. Caridade é partilhar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, para com o outro. É partilhar do meu amor, partilhar da minha atenção. Isso é caridade. É eu dedicar uma meia horinha para sentar ao lado da Lauren, por exemplo, ouvir a Lauren. Sentar um pouquinho com o Gabriel, ouvir um pouquinho como foi o dia dele, como foi o trabalho dele. Isso é caridade. E a gente não costuma fazer isso porque a gente coloca, né, a desculpa de que não tem tempo. Eu não tenho tempo para ir na casa de alguém, para conversar com alguém, para orientar alguém. Eu estava vendo hoje, até está sendo muito noticiado aí, um rapaz, que ele era youtuber, acho que ele era de redes sociais aí, e ele se suicidou agora, dia 27. E ele já vinha fazendo vários vídeos ele ia falando, né, da solidão, ele ia falando de que ele se sentia sozinho. E essa solidão foi fazendo com que ele perdesse pouco a pouco o sentido da vida. E quantas pessoas nós temos aqui na nossa comunidade hoje que devem estar passando a mesma coisa que ele, passando a solidão, que já não tem mais, que já não consegue enxergar que ela não é mais vista por Deus, que ela não é mais alguém amada. E aí ela começa a construir esse pensamento na cabeça dela. Até que chega o ponto que ela vai dizer assim, ó, mas se eu não sou amado, se eu não sou alguém amado, se eu sou alguém que para os outros tanto fez, tanto faz eu estar aqui, por que continuar aqui então? E aí, para o suicídio, é isso aqui. Às vezes, uma meia horinha que a gente dedica para visitar alguém, para fazer uma visita, não precisa ser uma visita para alguém que a gente conhece, pode ser alguém que nós não conhecemos. A gente dedicar um tempinho para sentar e conversar. Quantos suicídios a gente pode evitar com isso? Quantas tragédias a gente pode evitar com isso? Jesus nos chama, vinde a mim todos vós que sofreis. Ele faz o convite. Se eu sou alguém que sofre, estou sentindo o peso da dor, às vezes não é o peso da dor física, mas sim o peso da dor moral, por que não buscar esse tratamento, não buscar essa ajuda se ele me oferece? Ele me oferece de forma gratuita. Ele me oferece um espaço para que eu possa tratar. Deixa eu ver o tempo lá, tem mais 5 minutinhos ainda. Esse assunto, por que parece um assunto assim, que dá para ficar falando uma hora inteira aqui, né? Então esse pequeno tempinho de meia hora é um tempinho bem curto. Mas assim, ó, no segundo parágrafo do item 5, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item ali das orientações dos Espíritos, nós lemos o seguinte: mas, ingratos os homens, afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Jesus veio, nos mostrou, é esse o caminho que nós devemos seguir. É isso que nós precisamos fazer. Jesus teve todo o tempo ali nos ensinando a prática do amor, a prática da caridade, a humildade. Jesus ensinou sempre o caminho a ser seguido.
Só que muitos optaram por não seguir esse caminho. Cederam às tentações do mundo. A sedução que o mundo tem aí fora hoje foi muito maior, falou muito mais para essas pessoas. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, o apoio que um ao outro é concedido. Mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, ou seja, aqueles que estão perdidos por aí, aqueles que estão mortos, que não produzem nada para o próximo, não produzem nada de bom para o próximo. Porque a morte não existe, a morte da carne, a morte mesmo ela não existe, né? Porquanto não existe a morte, vós socorreis mutuamente, então nós devemos prestar este socorro. Para a gente encerrar então, nosso tempo está já se estourando ali, uma última fala então. Todas as possibilidades de estudar personalidades como Jesus surgem para nós como oportunidade de crescimento moral e intelectual. Então, no momento que eu posso estudar Jesus, que eu posso conhecer o nosso Mestre, que eu posso entender um pouco da sua jornada, da sua caminhada, vai me mostrando que eu também posso fazer aquilo, que eu também posso seguir aquele caminho, que eu também posso amar. A única coisa que Jesus nos pede é que amemos o nosso próximo. Então, eu também posso amar o meu próximo. E Jesus nos ensina como nós devemos amar o próximo. Jesus nos dá as parábolas, nos dá os seus exemplos. E basta que a gente entenda e a gente siga esses exemplos de amor ao próximo. O amor é a lei universal. É a única verdade que nós temos, que Jesus nos ensina. A lei do amor. Quem ama, quem tem um amor dentro de si, é capaz de curar todas as enfermidades do corpo e da alma, seja enfermidades físicas ou enfermidades morais. Aquele que ama o seu próximo, é capaz de curar todas essas feridas, todas essas doenças. E tem uma frase que é o lema da espiritualidade, né, do espiritismo, aliás. É pela caridade que nós temos a salvação. Sem caridade não há salvação. Então, pela prática da caridade é que sereis salvos. Gente, eu agradeço muito pela atenção de vocês neste momento. Então, vamos encerrar então esse momento de palestra com uma prece, pedindo ao nosso Deus maior que cuide dessa semente que foi lançada no nosso coração neste momento, nessa noite, para que essa semente possa germinar e dar bons frutos, para que possamos seguir os passos de nosso Mestre Jesus, sob a luz de Maria de Nazaré, a mãe de nosso Pai, a mãe de nosso Mestre, e que possamos seguir sempre unidos, praticando o amor e a caridade, buscando consolo na verdade do Cristo, que nos ensina que pelo caminho dele, crendo na sua verdade, nós chegaremos à vida eterna, à vida, ao reino que o Pai nos preparou, a casa que nós todos viemos, a nossa morada eterna, com a intercessão de nosso patrono Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, e tantos espíritos da nossa espiritualidade superior, que sejamos sempre amparados na nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E, mais uma vez, obrigado. Palavras maravilhosas. Como foi?
dito aqui agora, casa espírita não tem como propósito